Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você que está passando por um momento muito difícil, que é a perda de um bebê. Antes de começar a nossa conversa, eu quero deixar aqui os meus sentimentos. Eu quero dizer pra você que eu entendo completamente o que você tá passando, que eu sei que é uma fase muito difícil e eu lamento muito você estar vivendo isso. Você sabe que desde que eu passei por isso, cada uma de vocês que me procuram para trocar mensagens, para fazer um desabafo, para fazer um questionamento, eu sempre digo assim: sinta-se abraçada. E se eu tivesse pessoalmente com você nesse momento, esse seria o meu gesto. A minha vontade é abraçar e acolher o seu sentimento nesse momento, porque eu sei o quão solitária é essa jornada, do momento que a gente escuta que o coração parou até que todo o processo de luto seja elaborado. O que eu posso dizer, depois de ter vivido algumas experiências no assunto, e infelizmente eu sempre falo com pesar isso, eu posso dizer pra você que muitas vezes o nosso sentimento, a sensação que a gente tem quando tá vivendo tudo isso é de ser desvalorizado, deslegitimado esse sofrimento, por ser o início de uma gestação. As pessoas, elas não entendem muitas vezes como nos acolher. Automaticamente, o que se externa de cada uma é tentar minimizar o que está acontecendo, o momento que a gente está vivenciando, e eu aprendi a ressignificar isso, eu aprendi a lidar com isso, mas eu entendo que para muitas mulheres, durante o período em que está vivendo essa dor intensa, profunda, isso pode ser um agravante nesse momento. Muitas mulheres me mandam mensagem perguntando sobre a diferença esperar em casa e fazer um processo de curetagem, de amil, qual processo que seja para retirada pra gente ao nosso bebezinho, então para retirada do nosso bebezinho de dentro do nosso organismo. O que eu posso dizer do que eu vivenciei na parte emocional? Na parte prática, eu falo bastante sobre a diferença de cada um deles. Eu vou até deixar o vídeo aqui linkado para você, da diferença de cada um deles na parte que a gente vivencia. Mas na parte emocional, eu posso dizer que o processo de curetagem ou amil, que foi o que eu passei, pode ser muito cruel. Começa pelo fato que não há uma separação nas maternidades. Eles não fazem a parte de quem está vivendo uma cirurgia por algum problema ginecológico, e eu falo de todo o aparelho ginecológico em si, mas inclui o aborto, e tudo isso eles misturam junto com as mulheres que estão acabando de ter os seus bebês. Eu achei isso de uma crueldade absurda. E quando eu passei por essa situação, eu relatei aqui no canal também o que eu vivi de uma enfermeira infeliz explicando sobre a maternidade para suas estagiárias. E eu pensava, caramba, eu tô vivendo isso pela segunda vez, talvez um pouquinho mais escolada, mas não diminui o meu sofrimento. E eu tenho 2 filhos me esperando em casa que, bem ou mal, me davam muita força para atravessar esse momento de tanta dor. E eu pensava, assim, muito solidariamente nas mães que estavam passando por isso e não tinham nenhum filho. Ver aquelas mães que acabaram de sair de um centro cirúrgico e estão esperando voltar da anestesia para poder ir pro seu quarto, mas estão vivendo esse momento ali com os seus bebezinhos no colo, amamentando. Ela teve o dom de fazer esse comentário com as estagiárias. Ai, ali estão as mães, daqui a um tempo a gente pretende subir uma parede dividindo essas alas, porque ali estão as mães que acabaram de voltar com o seu troféuzinho. Eu ouvi essa frase, eu achei de uma crueldade imensa, mas eu ressignifiquei, eu consegui lidar. E eu sinceramente, do fundo do meu coração, espero que passado 4 anos, que hoje essa parede exista, dividindo isso, porque nenhuma mãe que tá passando por um processo tão dolorido na sua vida merece uma coisa dessas. Voltando aqui pra nossa parte emocional, que fica muito abalada durante todo esse período. Muitas coisas acontecem nesse
primeiro momento e que muitas mulheres têm dificuldade de lidar. Mas o que eu posso dizer pra você é, a não ser que os seus familiares e amigos próximos tenham tido uma experiência parecida com a sua, muitas vezes eles não vão saber lidar. E vão sim reproduzir comentários que podem te machucar muito. Como, por exemplo, mas você é muito nova, você pode ter outro logo em seguida. Eu cheguei a ouvir isso. E eu não era tão nova assim. E ouvi isso de médica, ouvi isso de alguém que deveria estar preparada para lidar com toda essa situação. Pense, ela deve lidar isso diariamente na rotina dela, porque é muito comum. Muitas mulheres perdem os seus bebês. Então ela deveria estar preparada para lidar com a parte emocional, apesar de não ser uma psicóloga. Eu acredito que ela deveria sim estar preparada para lidar com isso. E eu ouvi isso de uma pessoa que lida com isso no seu dia a dia. Você imagina se a gente não tem que dar um desconto para os nossos familiares que tentam na realidade, e quando você consegue interpretar isso, isso dá uma acalmada no seu coração e você lida sim de uma forma diferente com esse momento, porque no fundo, todos estão querendo arrumar um jeito de te confortar e fazer com que você vire essa página o mais rápido possível. O que eu concordo, que cada uma de nós vamos ter o nosso momento, o nosso processo, a nossa carga para lidar. Os nossos familiares estão sim tentando abreviar, criar atalhos para que isso aconteça de uma forma mais rápida. E quando você consegue visualizar isso, cada frase que bate torto para você, do tipo, você pode tentar de novo, foi melhor assim. Enfim, são comentários que quando você consegue mudar internamente para você o significado disso e entender a cada absurdo que você escutar que essa pessoa não está sabendo como, mas o intuito dela é me ajudar, isso muda dentro de você. E você bloqueia o literal do que aquela pessoa tá falando e fica com a intenção daquela pessoa em falar aquela frase infeliz, mas tentando te ajudar de alguma maneira. Porque acontece o inverso também. E também muitas mulheres ficam muito arrasadas, que é a família tratar esse bebê como se ele nunca tivesse feito parte da vida dessa mãe. E isso arrasa muitas mulheres. Então a gente tem os dois extremos. A gente tem o ponto daquelas mulheres que escutam coisas que falam, era melhor essa pessoa ficar calada. Só que tem o ponto daquelas pessoas que não escutam nada da família, justamente muitas vezes por essa família acreditar que o melhor a se fazer era ficar calada. E nesse caso, isso também bate ruim para essa mãe que acabou de perder o seu filho. Isso bate de uma forma de tipo, poxa, por que estão ignorando esse ser que estava até ontem dentro de mim, até minutos atrás dentro de mim? Por que ele está sendo ignorado? Então, cuidado, gente, não é o que essa pessoa fala ou como ela fala, mas sim a intenção que ela tem de te ajudar. De alguma maneira, as pessoas que te amam estão sim tentando te ajudar. Qual é o meu conselho sincero para você? Encontre os seus pares. Encontre pessoas que viveram isso. Encontre pessoas que sabem o que você está sentindo, o que você está passando. E com certeza, essas pessoas sim vão ter algo para te falar que vão contribuir muito para abreviar esse processo de luto. Até porque, no fundo, não há nada que alguém vá te falar que vai te tirar desse processo. Eu sinto lhe dizer, ele faz parte do seu caminho, da sua trajetória, ele faz parte da sua vida, da sua história. E se você conseguir lidar da melhor maneira, psicologicamente falando, daqui a uns anos, você vai ter ressignificado isso de um jeito que ainda assim você vai ser capaz de sentir
gratidão por tudo que você viveu, porque isso faz parte de um processo de evolução, de aprendizado e de construção do seu ser para o que vem pela frente. Qual é o meu grande receio em todo esse processo? É que você embarque na ideia de que foi melhor assim, eu sou muito nova, eu vou ter outro logo, daqui a pouco eu tô grávida de novo. E você minimize tudo o que aconteceu com você e não se permita viver esse sofrimento. Esse é o meu maior receio. Porque esse sofrimento, ele é importante para você. Você precisa esgotá-lo para que você esteja bem e realmente inteira para o que vem a seguir. Quando você não se permite viver isso, é como se você fechasse uma panela de pressão, deixasse ela lá, pegando pressão, pressão, pressão e pressão. Uma hora isso tende a explodir. E se isso não estiver bem resolvido, pro decorrer do que vem a seguir, acredite, isso vai implicar na sua vida futura. E não tende a implicar pro lado bom. De alguma forma, isso fica amarrado. Então, sofrer, chorar, vivenciar isso, encontre pessoas que sabem o que você está passando, é justamente porque nesse momento você tende a se sentir mais à vontade para liberar esses seus sentimentos, para ter com quem conversar sobre o que você está passando, alguém que não vai minimizar, alguém que não vai te julgar. A minha primeira gestação perdida, eu anunciei para toda a família e o coração não chegou a bater. Depois eu tive que lidar com isso de uma forma que eu falava, mas em que mundo você estava vivendo? De contar para toda a sua família, de dividir uma alegria e que as pessoas criam expectativa. Você imagina meus pais, os pais do meu marido, que iam ganhar mais um neto. Você imagina meu filho, que ia ganhar mais um irmãozinho. O outro, é o do meio, né, no caso, ele era muito novo para entender, mas o mais velho já tinha consciência. Então eu criei expectativa, não só em mim, no Fernando, mas eu criei expectativa na nossa família, que ganharia mais um integrante. E desfazer tudo isso me dava uma culpa, me fez carregar um peso que depois eu mantive em segredo todo o resto que eu passei, porque eu não achava justo criar expectativas nas pessoas. E além disso, eu não queria mais ter que desfazer aquilo que eu construí, porque eu tinha construído um ser que estava chegando e depois eu tive que desconstruir esse ser. E para cada pessoa que eu tive que desconstruir, me trazia à tona sentimentos e sensações que eu não estava pronta para lidar naquele momento. Depois, as duas outras, eu vivi completamente sozinha, porque nem o meu marido se sentia à vontade de ficar conversando sobre o assunto. O Fernando tem muito mais dificuldade de falar sobre perdas do que eu. Então eu me sentia muito sozinha, porque a única pessoa com quem eu poderia dividir de uma forma intensa o que eu estava vivendo não estava disposta a ter essas conversas. Então não cobre também o seu parceiro, se você também estiver se sentindo muito sozinha nesse momento. A gente, casal, foi criado de maneiras diferentes. Somos, já por conta dos nossos sexos, seres que pensam de maneira diferente. Então a gente não pode cobrar deles que estejam prontos para lidar com a nossa perda da forma como nós gostaríamos que eles lidassem. Você já parou para pensar nisso? Sobre o que esperar daqui para frente. Eu gostaria de deixar também uma dica para você. Não se cobre, não pense. Viva o hoje, viva o agora. Eu tive os dois processos. Aquele que eu pensava, não era para ser, então chega, não vou tentar mais, não quero mais vivenciar isso. E tive o processo que eu falei, bom, logo mais eu tento de novo. Eu vivi os dois. Então eu posso dizer pra você que se nesse momento você estiver falando pra si mesma, eu não quero mais, é cedo. E se nesse momento você estiver falando pra si mesma, na próxima menstruação eu vou tentar engravidar, é cedo também. Então não pense nisso agora. Agora tente focar em outros planos, em outros projetos, em outras prioridades. Daqui a pouco, com seus sentimentos mais organizados,
com o seu processo de luto mais avançado, eu te garanto que vai ressurgir em você qualquer uma das reais possibilidades. A de não ter mais filhos, a de não tentar mais, ou a de sim, é isso que eu quero e eu vou atrás do meu grande sonho, custe o que custar. Mas agora é cedo para qualquer uma delas, então não se cobre. E por último, porque esse vídeo já está se estendendo muito, eu teria muito mais coisas para falar aqui para você, mas já está se estendendo muito e eu concordo que fica cansativo também para você assistir. Então, por último, o que eu quero te falar sobre como lidar com essa perda. Tudo isso que eu te falei, eu acho que são itens necessários e primordiais para você lidar com tudo. Porém, você também precisa conseguir fazer uma autoanálise. Você precisa conseguir ter uma compreensão de si mesma e entender se essa carga estiver pesada demais para você. Você precisa analisar como estão os seus dias, como está a sua cabeça, sua memória, sua percepção de humor, como está o seu sono, como está a sua alimentação, como está a sua disposição. Você precisa fazer essa autoanálise, você precisa ter a autorresponsabilidade de entender se essa carga está pesada demais para você. E se ela estiver pesada demais para você, entenda que não é nenhum problema você procurar com quem dividir essa carga. Pelo contrário, é um sinal de maturidade, é um sinal de autorresponsabilidade, é um sinal de compreender de que a vida precisa de reajustes e de reorganização para ser retomada e seguida de uma maneira saudável. Nós não somos obrigados a lidar com tudo sozinho. Nós nascemos num mundo onde nós necessitamos uns dos outros, socialmente falando, para seguir com a nossa existência, com os nossos projetos, com o sentido da vida. Então, se você estiver se sentindo de uma forma que está difícil lidar com tudo isso sozinha, olha, eu já expeli ou eu já retirei no hospital, mas mesmo assim eu tô tendo dias muito pesados, muito difíceis, eu não tô conseguindo me reerguer, sair dessa escuridão, porque eu falo que quando a gente perde um bebê, costumo associar a um túnel longo, onde a gente entra quando a gente escuta o veredito de que não tem mais coração. E toda vez que eu falo isso, isso bate forte em mim. Quando a gente escuta esse veredito, a gente entra nesse túnel. E é uma escuridão que parece que não tem mais fim. É uma longa caminhada para sair disso e parece que a gente nunca vai enxergar o final desse túnel. O que eu posso dizer para você? Existe um final. Existe claridade novamente. E eu posso até dizer que chegando lá, você tem condições de encontrar o arco-íris. E se você já ouviu falar sobre o bebê arco-íris, você vai entender o que eu tô dizendo. Só que você precisa estar pronta para isso. Essa caminhada, sozinha, pode ser muito mais prolongada. Juntas, a gente tende a abreviar. E eu quero te ajudar a abreviar essa caminhada. Eu tô deixando para você todos os meus contatos aqui. Inclusive, eu posso te dizer que o mais rápido de você conseguir falar comigo é através do meu Instagram. Você me mandando uma mensagem por lá, eu olho o Instagram todos os dias. Quando me manda o e-mail, às vezes eu demoro para ver e demoro para responder. Mas no Instagram, esse caminho é mais curto. Eu tô disposta a te dar a mão e caminhar nesse processo com você. Conte comigo. Se você estiver buscando mais conteúdos, dê uma olhadinha também na descrição, porque eu sempre deixo muitos vídeos relacionados. Tem lá sobre a minha primeira perda gestacional, minha segunda perda gestacional, minha terceira perda gestacional. Tem muitos vídeos sobre todo esse processo. Tem minha fertilização, tem a minha bebê arco-íris, tem tudo lá. O meu intuito é, de fato, ajudar para que você saia desse processo o quanto antes e esteja pronta para encarar qualquer que seja a sua decisão. O vídeo já é isso. Espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos.
Muitos beijos. Tchau!